tudo bem? Eu sou a professora Daniela e hoje nós iremos fazer mais uma aula de história. Então, vou pedir para vocês abrirem o roteiro e daremos início à nossa aula de hoje com uma leitura de um texto de um site, um informativo. Ler para se informar. Filmes infantis que estreiam em 2021. Por Muralzinho de Ideias, dia 13 de janeiro de 2021. Bom, 2021 promete muitas produções nacionais e internacionais nas telas de todo o Brasil. Para te deixar por dentro de tudo que está por vir, o Muralzinho de Ideias reuniu os filmes infantis mais aguardados deste ano. Vamos conferir. Raya e o Último Dragão. Em Raya e o Último Dragão, Kumandra é um reino habitado por uma vasta e antiga civilização, conhecida por ter passado gerações venerado os dragões, seus poderes e sua sabedoria. Porém, com as criaturas desaparecidas, a terra é tomada por uma força obscura. Quando uma guerreira chamada Raya, convencida de que a espécie não foi extinta, decide sair em busca do último dragão. Sua aventura pode mudar o curso de todo o mundo. Esse filme já está disponível no aplicativo da Disney Plus, tá? Minions 2, A Origem de Gru. A continuação das aventuras dos Minions, sempre em busca de um líder tirânico. Desta vez, eles ajudam um Gru, ainda criança, descobrindo como ser um vilão. Esse filme não está disponível ainda e tem uma data para a estreia no cinema, dia 1º de julho. O Poderoso Chefinho 2. O Poderoso Chefinho 2 é a continuação da história de um bebê falante que usa terno, carrega uma maleta misteriosa e não se furta de cumprir missões de efeito global. Bom, a fonte é do site Muralzinho de Ideias, filmes infantis que estreiam em 2021. Bom, agora na aula de história, nós daremos continuidade sobre os povos indígenas, sua diversidade e suas características. Bom, vamos começar analisando essas duas imagens. Olha. Bom, essa imagem aqui da direita é a imagem da aldeia Yanomami, próximo ao rio Tototobe, lá no Amazonas, de 2015. Bom, esse povo indígena constrói uma única casa, que é chamada de aldeia-casa, em formato circular, onde podem viver mais de 100 pessoas. Então, é igual está aqui na imagem. Aqui em volta isso tudo aqui, é uma grande casa circular. E vivem, em média, 100 pessoas, podem viver, cabem ali. Agora, desse outro lado esquerdo, é a moradia dos Guaranis, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, de 2014 a imagem. Bom, os Guaranis vivem em casas menores, comparadas com a aldeia do lado direito. E geralmente servem de moradias para apenas uma família. Então, os Guaranis, eles fazem uma residência para cada família. Já o do lado direito, que é a aldeia lá do Amazonas, fazem em formato circular e vivem várias famílias juntos. Analisando essas imagens, observando a estrutura das casas que são feitas, como elas são feitas, qual material que os índios usam para construir a casa deles,
nós iremos responder esse questionário aqui. Então, após observar as imagens e ler as legendas, complete o quadro a seguir, assinalando X quando necessário. Então, vamos lá. Esse aqui, Yanomami, é do Amazonas, que é a figura do lado direito. E esse Guarani Nandeva é a figura do lado esquerdo. E aqui tem sobre minha casa. Então, vocês vão fazer também a comparação com a casa de vocês. Então, vocês vão olhar as duas imagens e comparar também com a casa de vocês. E vão assinalar X. A moradia é grande? Então, vocês acham que a moradia do povo Yanomami é grande? Se vocês acharem que sim, marquem um X dos Guaranis e da casa de vocês. A moradia é pequena? Então, se vocês colocarem X aqui nessa opção, por exemplo, do Yanomami, que ela é grande, então, consequentemente, vocês não vão assinalar aqui que ela é pequena, né? Moradia abriga várias famílias. Então, qual moradia abriga várias famílias? Yanomami, Guarani. E na casa de vocês? É mais de uma família que vive? Aí vocês vão colocar aí, é pessoal. A moradia abriga somente uma família. A comunidade é composta de uma moradia. Ou seja, a comunidade toda, o local todo em que vive várias pessoas é composta de uma moradia só. Ou a comunidade é composta de várias moradias, várias residências. Vocês vão assinalar aí o X. Após observar as duas imagens e o quadro, podemos dizer que todos os indígenas são iguais? Então, observando a imagem, dá para falar que todos os índios que existem aqui no nosso país, eles são iguais? Eles vivem de uma maneira igual? O convívio deles é igual? Acho que não, né? Pensem aí e respondam. Olha lá, as comunidades indígenas não são iguais. Cada comunidade ou povo tem a sua língua, seus hábitos e as suas tradições, não é mesmo? Agora, abram seus livros na página 80 e que nós iremos dar continuidade. Bom, índios ou indígenas? Índios. Foi assim que os espanhóis chamaram os habitantes da América em 1492. Eles pensavam que haviam chegado à Índia e que esses habitantes formavam um único povo. Então, por isso que eles deram o nome para os índios de índios, porque eles acreditavam que haviam chegado na Índia, não aqui no Brasil, que hoje se chama Brasil, né? Só mais tarde eles perceberam esse engano. As terras descobertas não eram a Índia, e nelas haviam muitos povos que falavam línguas diferentes e tinham tradições e costumes variados. Assim como naquela música do Pindorama, né? Que vocês já ouviram anteriormente em outras aulas de história. Atualmente, tanto indígenas quanto índios são palavras usadas para identificar os nativos desse território. Ou seja, para identificar aqueles que já existiam aqui no Brasil, né? Mas agora você já sabe que a expressão índios tem origem em um engano dos europeus. Sobre a palavra índio, leia a opinião do escritor Daniel Munduruku. Bom, Daniel Munduruku, ele escreveu cerca de 50 livros sobre temáticas relacionadas à vida de povos indígenas. E essa fonte é de 2012. Olha lá. Segundo Daniel, quando o indígena é chamado de índio, ele entra num grupo de pessoas iguais entre si.
uma forma de apagar a identidade de cada um. Uma palavra que acaba diminuindo o indígena. Eu sou um indígena, Munduruku. Esse é meu povo, com 3.000 anos de história. É um povo completo e que resolve suas necessidades de maneira própria. São 300 anos de contato com a sociedade brasileira e que acabou se adaptando a isso. O povo Munduruku lutou muito para manter a sua essência e conseguiu. Temos nossa língua, nossas danças e nossa espiritualidade. Cada povo diferente nisso. E por isso não se pode dizer que índio é tudo igual. Olha que interessante. Então, quando a gente fala índio, a gente generaliza todos os indígenas, a gente deixa de valorizar a individualidade de cada povo. A gente está aprendendo aqui que existem vários povos indígenas e não é correto eu dizer que todos os índios são iguais, que todos eles são iguais, porque cada um tem uma língua diferente, as suas características daqueles povos são diferentes, até o jeito deles construírem as casas são diferentes. Sim, tem algumas características parecidas, mas não quer dizer que todos eles são iguais. Então, a gente não pode generalizar dizendo que todos os índios são iguais, não é mesmo? Olha lá a pergunta número 3. Com base no que você leu, é preferível falar índios ou indígenas? Por quê? Você concorda com o Daniel Mundurunku? Essa resposta é pessoal e eu gostaria que vocês pensassem, refletissem para responder isso daí. Na página 81, dando continuidade, eu vou fazer a leitura para vocês. Diversos povos. Quando os europeus chegaram às terras que hoje formam o Brasil, haviam diferentes povos habitando o território. Tupi, Tupinambá, Cadeuel, Potiguar, Caeté, Chavante, Botocudô, Puri, Coropó, Aimoré e muitos outros. Porém, as diferenças entre eles não foram compreendidas e respeitadas pelos europeus. Muitos povos desapareceram desde a chegada dos primeiros portugueses, mas a diversidade ainda caracteriza os povos indígenas. Olha na primeira gravura aqui, ele é um homem Botocudô, em 1835. Agora, olha essa mulher. Aqui. Essa daqui. É uma índia Coropó, 1835. Observem que até as características físicas são um pouco diferentes. E os acessórios também que eles usam. Nem todo índio usa esses alargadores. Muitos índios ainda têm uns costumes bem diferentes, né? E elas não foram respeitadas quando os europeus chegaram ao Brasil. Quem são os europeus? Os europeus são os portugueses que vieram para o Brasil e colonizaram o nosso país, né? Olha na questão 4 a pergunta. As imagens desta página representam indígenas de quais povos? Então, é só ler a legenda, né, pessoal, que vocês vão saber responder. E o número 5, os povos indígenas são todos iguais? Escreva uma frase sobre isso e depois façam a leitura. Bom, os povos indígenas são todos iguais? Não, né, pessoal? Nós já vimos que eles são diferentes, com características diferentes. Então, vocês vão pensar em uma frase sobre isso.
ou seja, justificando essa resposta de que eles não são iguais. E escrevam aí no número 5. Bom, dando continuidade aqui, na página 82 do nosso livro, a vida dos povos indígenas. Os povos indígenas têm culturas variadas. O povo Panará, por exemplo, constrói as moradias da aldeia dispostas em círculos, como nós já vimos, né? Já os Marubu vivem todos em uma única grande habitação. As pinturas do corpo também são diferentes e também têm sentidos diferentes entre os povos indígenas. E cada povo tem padrões de pintura próprios, de acordo com seu modo de ser. A legenda dessa imagem está escrita assim: indígenas Calapalo do Parque Indígena de Xingu, aquele parque que a gente viu na aula passada, no Mato Grosso, realizando pintura corporal. Foto de 2016. As tintas usadas são extraídas de árvores e frutos. Muitos indígenas que moram nas cidades vivem de modo bastante semelhante aos dos não indígenas. Mesmo assim, continuam sendo indígenas. Sentem que pertencem ao seu povo, e procuram preservar as tradições. Muitos deles buscam saber notícias da sua aldeia e vão visitá-la sempre que podem. Então, existem, como nós já vimos também, povos indígenas que não vivem nas áreas preservadas para os índios, né? Mas elas mantêm a sua cultura muito viva. É claro que com alguns hábitos diferentes. Por exemplo, muitos não se pintam mais para andar na rua ou fazem os rituais, fazem só nos locais preservados, nas aldeias, que eles ainda visitam. A vestimenta também provavelmente é diferente, né, dos que vivem na cidade, mas a nossa cultura está enraizada em nós, então, independente de onde a gente vá morar, a gente leva conosco, né? Olha a questão número 1. Contorne a frase correta sobre os povos indígenas no Brasil. A. Todos os povos indígenas se pintam da mesma maneira, utilizando a mesma técnica, com o mesmo sentido. B. Todos os povos indígenas constroem as moradias em aldeias dispostas em círculos. Todos os povos indígenas constroem as moradias do mesmo modo? Nós já vimos também. E se muitos indígenas que moram nas cidades mantêm os costumes tradicionais dos seus povos? Então, vocês vão circular a única frase correta, só tem uma correta. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Caso tenha ficado com alguma dúvida sobre alguma questão, por favor, falem com seu professor, tá bom? Estamos sempre dispostos a ajudar vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau!